Você sabia que Parintins já teve cinema? Neste episódio, os alunos da UFAM Parintins reúnem memórias, depoimentos e fotografias para nos contar a história do cinema cine-oriental e mostrar a influência dos imigrantes japoneses na cultura parintinense. Parintins fica localizada à margem direita do rio Amazonas. Tem cerca de 111.575 habitantes. A cidade é conhecida como a Ilha da Magia, encantos e criatividade de seu povo. É muito apreciada pela sua cultura representada na festa da disputa entre os bois garantido e caprichoso. Parintins vivenciou, na década de 60 e 80, o auge do cinema, uma época importante da história da cidade que proporcionou muita diversão, encontros de namorados, amigos e familiares. Momentos estes vivenciados no Cine Oriental, fundado no dia 26 de dezembro de 1964 pelo japonês Alberto Kazunori Kimura, homem apaixonado por fotografias e cinema. Por isso, tornou-se uma figura marcante na cidade pela inovação e oportunidade dada aos parintinenses através do cinema. Nesse período, Parintins passava por um processo de urbanização e tinha pouca opção de lazer. O Cine Oriental, no início, era apenas um salão. Com o tempo, foi sendo estruturado e dando mais conforto e comodidade à população que prestigiava esses filmes na época. Um espaço familiar que proporcionou momentos marcantes. Então, o primeiro cinema oriental, ele ficava numa esquina de quem entra ali à esquerda, né, da rua, aonde as pessoas assistiam o filme e só viam a metade do personagem, ou da personagem, né? Só metade. Então, um filme assim, pequeno, um cinema pequeno, mas com bastante público, né? Pessoas iam ver os filmes. Filme de karatê, filme de romances, tá? Filmes educativos que as pessoas iam assistir. Então, depois ele fez e construiu o Grande Cinema, né, que já fica próximo à casa do finado Kimura, né, com uma projeção muito melhor, né, com as fitas que vinham de fora, também os rolos de fita melhores, e com as cadeiras de madeira, né. E, inclusive, o palco do cinema, ele servia de palco para apresentações de show, de teatro, fora o cinema, quando não tinha exposição de cinema. Então o filme passava à tarde, voltado para as crianças, e à noite, voltado para os adultos, né? Essa questão do oriental, ela assim, é singular. Primeiro pela cultura japonesa, né? Porque assim, os japoneses, eles tinham muita preocupação de deixar sua marca, seu estilo, né? E eles tinham assim, muito esse cuidado. Tanto que vinha muitos filmes japoneses, muitos filmes chineses que eram assimilados como uma cultura japonesa, né? Eu lembro, assim, rapidamente, do Espadachim de um Braço, né? Que era uma história contada de que ele perdeu uma luta, né? E aí a aposta era ele cortar o braço dele, né? Então, no final, ele se vinga só lutando com um braço, né? Então, foi assim, nós ficamos assim... Porque nós éramos crianças, assim, um pouco acostumados com a cultura amazônica, a cultura cabocla, né? Então era na verdade, até um sonho. Pô, como é que o cara pode fazer isso? Eles pulavam, eles lutavam com 3 espadas, eles reviravam, davam cambalhota, né? Eles, assim, então era uma coisa assim que para nós era imaginável alguém fazer isso, né? Então, assim, entrou no nosso universo amazônico assim, muito forte. Temos os filmes apaixonados, né, românticos, né, que os jovens da época assimilavam isso, né, essa questão mais do toque, do beijo, da música, do detalhe, ficou muito, né? Podemos citar o Ajoelhado Teus Pés, né, e
Dio Como Te Amo, né? Assim, filmes italianos, franceses, né? Que vinham, que o oriental tinha essa preocupação, que a gente depois teve a informação que eles alugavam lá de Santarém para Parintins. Então, assim, no nosso universo de criança, né? Depois de jovem, era assim, tanto que eu estudava no Batista, eu fugia, né? Para assistir a matinê. Né? Assim, olha, vai passar tal filme. Podemos citar também essa questão desses filmes italianos, que passou um mês aqui. Só eu assisti uma semana. Todo dia a gente ia assistir o mesmo filme, né? Assim, porque era assim, engraçado. Pra gente era um universo, outro universo, né? Era um mundo que não era o nosso, né? E porque a nossa cultura era assim, meio cabocla mesmo, indígena, né? Então, quando o cinema chegou, eles fizeram assim. E eu queria só resgatar essa questão da cultura japonesa mesmo, né? Que era nos colocado assim, através dos filmes, mas não era só os filmes de luta. É a história do povo japonês também, o estilo de vida deles, né? E que aí nós podemos compreender como eles agiam aqui, né? O gosto pelo arroz, a sandália, né? O estilo de vida, todo mundo magro, né? Por causa da alimentação deles, né? A partir dos filmes a gente começou a perceber o quanto eles eram, assim, por que eles tinham aquele estilo de vida, por que eles agiam dessa forma, né? Filmes assim de cowboy também, que era o grande gancho, né, dos cinemas de Parintins, né? Eu ainda era pequeno, a gente ia se divertir lá com os filmes Bang Bang que vinham, muitos filmes, e então se disputava o Cine Teatro da Paz com o Cine Oriental. Vamos embora, qual é melhor que vai passar, o filme melhor que vai passar. E a gente optava a ir lá no seu Kimura, que era, quando a gente chegava lá ele estava anunciando. Epa, pessoal, hoje tem um filme, Uma Porção de 100. Aí eu cheguei lá, seu Kimura, que filme é esse, Uma Porção de 100? Ah, é porque mesmo o filme é 100%. Ele era todo espalhafatoso, ele. Falar dele, eu não cheguei a conhecer o seu Kimura, né? O dono do cinema. Mas pelo relato que ele faz, ele era meio... Ele é um pouco rígido e tal, na escola dele, direito. Os japoneses, eles são todos direitos. Tipo assim, eles são amigos de que eles são amigos deles. Se você dizer que é teu amigo, lógico que eles vão... Se você dizer que é teu, que o japonês dizer que é teu amigo, tu pode esquecer que ele tem amigo pra vida toda. Agora não pisa na bola com eles, que eles são meio escroto aí. Se tu marcar, assim, fazer alguma coisa de errado que eles não aceitem. Mas, tipo assim, eu convivo com a família desde 2007.
fui morar com o sobrinho dele, que é japonês. Me convidou para morar com ele em Manaus, aí eu fui morar com ele, de lá eu vim para morar. Eu continuei morando aqui com ele, estou com ele até hoje. Cine Oriental foi uma época que marcou muito a minha vida, principalmente dos meus 12 até os 18 anos. Ou seja, tanto faz na adolescência, de juventude, né, eu tive, né, foi marcante porque era uma época que tinha uma diversão saudável, né, que onde todo mundo podia ir, podia curtir, sem ter como se acontece no dia de hoje, né. Antes, por exemplo, existia a tarde, dia de domingo, que era o chamado matinê, né, que era geralmente das 16 horas, que era para as crianças, né, de 0 até 12 anos, né, praticamente para as crianças só. Eram filmes, por exemplo, próprios mesmo para criança, de Zorro, Batman, de Bang Bang, Bruce Lee, de todo tipo de Kung Fu que existia na época, que era o mais, né, cotado na época da nossa era, né, que eram esses. Então, todo aquele tipo de filme era para nós, assim, muito bom, principalmente no dia de lançamento, né? E depois que foi para a juventude, a gente passa a frequentar já, que é no horário já próprio de juventude, por exemplo. Desde quando terminava o matinê, que era das 16 às 17, e à noite tinha das 19, né, até as 20 horas, e depois já passava, né, já para o adulto, né? Que já era, por exemplo, daqueles que frequentavam acima de 18 anos, né? Então, que eles assistiam filme pornô, né? E assim, então, para mim foi marcante uma época do filme do pornô, né? Que eu, como toda adolescente, né, que tem, então nessa época eu procurava, assim, vezes fugir da mamãe, aí eu queria assistir aquele filme pornô, só que eu não tinha como fazer. E eu tinha um irmão que ele gostava também de cinema. E ele já era mais velho do que ele, já tinha a idade de adulto, né? Acima de 18 anos. E aí o que a gente fazia? Eu ia pra fila, chegava na fila e chegava lá na hora de entrada, eles não deixavam entrar. Só entrava se fosse casal. Aí o que eu dizia? Eu dizia que meu irmão dizia assim, não, é a minha esposa. Aí eu entrava abraçado com meu irmão, a gente ia pro cinema e assistia filme pornô. Mas eu tinha 17 anos e ele já tinha 18. Aí nós formávamos essa dupla. Então, era uma coisa muito legal, a gente podia ir para lá namorar, né? E eu gostava, eu acho assim que hoje os jovens, né, perderam aquela época muito legal de se fazer, né? Que tinha, que a gente curtia, né? Que hoje não tem, né? Quando estava para começar o filme, então, aí tinha uma música especial que todo mundo sabia que ia começar o filme. E as pessoas iam correndo, muitas vezes, para chegar a tempo, né, de assistir o filme, né, senão, quando começasse o filme, o senhor Kimura fechava a porta e não deixava mais ninguém entrar. Né? E aí tinha que comprar o bilhete, entregar na porta, e ao lado do Cine Oriental tinha onde fazia picolé, né, que era o picolé do Brasa. Então as pessoas iam lá ao picolé, compravam picolé para assistir o filme. Né? Agora tinha uma coisa interna, né, que a juventude da época fazia. Né? Quando o filme era especial, os jovens entravam, né, e ocupavam uma espécie de 2 cadeiras. Tá? Não ocupavam uma. E aí a pessoa pagava o ingresso e chegavam lá e ficava quase sem cadeira, né? Porque não tinha cadeira para sentar mais. E tinha uma desocupada, o cara estava com o pé em cima. E aí as pessoas, não, se você quiser comprar, eu vendo meu lugar. Aí as pessoas compravam, muitas vezes estavam com a namorada, né? Tinham 2, aí eles compravam lugar internamente, entendeu? Quer dizer, tinha uma questão comercial dentro do próprio cinema, que a juventude fazia. O cinema sempre foi casa lotada, porque era uma atração. E o interessante das pessoas, antes de ir ao cinema, elas iam à praça. Antes de ir à festa, as pessoas iam à praça. Eles se reuniam na praça, conversavam e iam ao cinema. Tá? As pessoas iam à praça, se reuniam e iam à festa, certo? As pessoas iam à praça, depois iam ao templo. Tá? Então tinha uma dinâmica diferente na própria cidade.
E o cinema, de alguma forma, ela tem uma contribuição cultural, tá? Porque as pessoas não tinham televisão. Então as informações que chegavam em Parintins chegavam através também do cinema ou do rádio. E o cinema, antes de começar o filme, tinha um comercial, né, do Canal 100 Brasil, né? E aí tinha informação de futebol, informação do Congresso Nacional, informação de Brasília e informação do mundo. Então as pessoas assistiam, né, umas informações preliminares antes do filme. E depois se envolviam com o filme. As pessoas se envolviam tanto com o filme que quando arrebentava a fita, as pessoas gritavam: não rouba, Kimura, tá roubando. Então assim, tinha um lance muito maluco dentro do cinema. Isso acontecia tanto no Oriental quanto no Cine Saul, né? Porque tem umas emendas da própria fita e arrebentava. A foto do seu Alberto Kimura, né, eu quero pai, né, que a gente fazia uma brincadeira com ele, né, que a gente dizia assim: quando vai passar esse filme de terror aqui? Eles ficavam assim, bravo, né, xingavam. Tinha do outro lado, isso é a parte interna, que tinha o Bar do Brasa, né, que vendia os picolés, que eram feitos com frutas da Amazônia, né. A gente achava assim que no máximo, para nós da época, o máximo era ir no cinema e comprar picolé do Brasa, né? Isso aí era os caras da época, né? Porque só os ricos faziam isso, né? Os pobres nem passavam lá no bar, iam passando direto, né? E ele vendia muito. Quando tinha intervalo de um filme para outro, aí as pessoas iam lá no baile, abria também, né? E essa questão, a diferença que eu considero do Cine Saul para o Cine Oriental, que no Cine Saul era capaz de furar. As pessoas pulavam o muro do vizinho e entravam. No Oriental não tinha isso não, né? Lembro assim, eu só me lembro das cadeiras, né? Que eles tinham aquela curvatura, e lembro da tela, né? Aquela tela, hoje a gente compreende como tela panorâmica, né? Mas naquela época era isso, né? E as laterais, que tinham banheiro, acendia lá, avisava, né? E a música, que quando começava o filme, né? A música entrou na vida de todo mundo, tanto que o Parintins toca, né? Hoje toca o Parintins. Aquela música ficou na nossa vida para sempre, né? Quando uma vez eu estava viajando de barco e tocou uma música, algumas pessoas começaram a lagrimar, né? Se lembrar da infância, né? Disso aqui. Cine Oriental, como ele era dentro, eu me lembro que tinha várias cadeiras, e o palco bem grande, uma tela bem grande, onde passavam os filmes, né, que na época pra gente era uma coisa de outro mundo, né? Aquele filme, a gente muitas vezes se deparava, pensava que até mesmo estava dentro do filme, entendeu? Era uma coisa muito bonita, na época que só tem a lembrar coisas boas daquela época, né, Cine Oriental. Quando era de domingo, a gente se reunia, os amigos, ia para lá assistir os filmes. E por incrível que pareça, eu conheci meu marido no Cine Oriental, assistindo o último filme, que foi O Sofrimento de Cristo. Tá? E foi um filme muito triste, que eu me lembro até hoje, que eu nunca tinha assistido. Chorei muito, entendeu? Assistindo aquele filme. E coisas boas que na época só vai ficar na lembrança, né? Que não voltam. Felizmente, né? Não volta mais. Eu penso dessa forma, né? Mas seria muito bom se voltasse de novo ter um cinema, como o Cine Oriental existiu aqui em Parintins. Em 73, a minha família veio para cá, eu era bem garoto, e morava perto da Catedral. E perto da Catedral tinha um cinema, um outro cinema. E o Cine Oriental ficava muito longe pra gente. Sempre ficava aquela curiosidade de garoto, né, de criança. Pô, vamos lá, o Cine Oriental, como é que a gente vai? E eu acabei nunca vindo em 73. Minha família foi embora e a gente retorna em 79. Claro que a primeira coisa que a gente fez é vir ver o Oriental. Aquela lembrança de criança, de não poder vir porque era muito longe, né? E a gente tinha que ficar no outro cinema. E o Cine Oriental é a essência, eu acho que, do meu aprendizado de vida, que eu acabei ingressando nesse lado da imagem. O Cine Oriental me trouxe muito isso. E a música é esse aspecto fundamental. Talvez a maior lembrança não é nem o filme, mas a música. Porque a música é como se fosse uma chave que abre uma porta. E aí quando a gente ouve a música, essa chave nos remete ao Cine Oriental. Porque o Cine Oriental não era só
ao cinema para assistir filme, né? O Cine Oriental era um ponto de referência, tanto no tempo, por exemplo, da igreja. A gente sai da igreja direto para o cinema oriental. A gente saía da aula da física, às vezes à tarde, direto para o Cine Oriental. E no Cine Oriental tinha uma outra coisa, tinha uma lanchonete, né? O Brasa, tinha um picolé, salvo engano era pilote, uma coisa assim, que ele vinha com uma capa dura de chocolate, né? Que era a sensação. E a gente vinha um pouco mais cedo, que era para a gente poder, né, comer o sorvete, o picolé e tal. Isso era uma coisa... Só que o tempo foi passando, né? A gente foi tendo o advento da televisão, a televisão chega e o Cine Oriental começa a esvaziar, os filmes já não são tão lançamento como eram, porque pouca gente, eu acredito que diminui a renda, então precisa comprar um bloco de filme. Isso eu vim descobrir um pouco depois, quando eu comecei a entrar na área de cinema, descobri como é que o cinema chega na Amazônia, a gente acaba descobrindo que esses filmes vêm do Pará. E você tem que comprar um bloco, conforme o preço do bloco, vem um filme bom e o resto, os filmes não tão bons. Então, no auge, claro que eles traziam os melhores filmes. Depois foi diminuindo a renda, como é que traz um bom filme? Como é que compra esse bom filme? E acaba se perdendo o público. Eu, jovem, aproveitava as horas de lazer para lá. Lamentavelmente, o tempo foi passando e com o passar do tempo, o seu Kimura foi envelhecendo e o Cine Oriental passou a ser dirigido pelo seu filho, Almir Kimura, hoje morando em Manaus. E as fazendas passaram para o poder de Alberto Kimura Filho. Então, minha gente, o Cine é realmente uma das peças principais da história de Parintins. O Cine Oriental é peça principal da história de Parintins. Lamentavelmente, o prédio que ainda hoje existe em ruínas deveria ser aproveitado pelos órgãos educacionais do Estado do Amazonas para que se tornasse um museu, onde os estudantes tivessem alguma coisa para fazer e não ficar hoje procurando notícias sem saber. Por exemplo, eu não posso falar muito, mas o que eu sei do Cine Amazonas, o Cine Oriental era isso, era famoso, conhecidíssimo, frequentado e naquela altura as sessões cinematográficas eram salas cheias, cheia mesmo. Então, minha gente, eu acho que vocês que hoje são da UFAM, jovens, estudantes, o futuro do amanhã, o futuro de Parintins, lutem para ver se o Cine Oriental poderá ser aproveitado para um museu, para uma sala de ciência, uma biblioteca, qualquer coisa que fique na história de Parintins. Porque a história de Parintins é bonita, é longa, mas tá. O cinema tinha um palco alto em cima, um palco alto onde funcionavam as máquinas. Dentro, um declive muito bom, aproximadamente, eu acho que umas 300 cadeiras, aproximadamente 300 cadeiras, um declive muito bom, onde a visão ficava perfeita e pelo lado tinha uma outra entrada. Mas a entrada principal era um portão largo com a bilheteria. Daí, portão largo e uma portinha, você dava e entrava. Então, dentro era como aqueles filmes, aqueles salas de cinema antigos. Não era poltrona almofadada, não era aquelas cadeiras de aguano, cedro peruano, muito bonita, e que até hoje eu acredito que já tem essas cadeiras lá. Porque o aguano não se acaba. Muita tristeza, porque era um meio de uma, como te diz, um lazer pra gente, né? Que aqui em Parintins não tinha na época, a única coisa que tinha era o Cine Oriental. E onde a gente podia ir para lá com a família, né, assistir os filmes, que na época era a coisa mais difícil, era a televisão, né? Não existia, acho que se existia era bem poucas famílias aqui que já tinha televisão na época, mas era um lugar onde a gente ia se divertir, assistir um bom filme na época o Bang Bang passava, né? Coisa muito bem legal, bem aconchegante. Tinha ventiladores, entendeu? E eu lembro que quando a gente ia para lá, a gente passava pela bilheteria para comprar o bilhete, né? Aí tinha pipoca, a gente comprava também, na época, coisa
que era feito numa sacolinha lá, o pessoal vendia lá na porta, a gente entrava para lá, já passava lá e comprava pipoca. Era muito bom. E picolé também, que na época vendia já o picolé lá dentro do cinema, sabe? A gente passava lá por uma bilheteria onde tinha picolé para dendente, tá? Era muito bom. Então era uma coisa assim que a gente, até agora, quando eu passo na frente lá, me lembra toda aquela minha juventude que eu passei, né? Quando, por exemplo, essa hora das 16 horas quase, né? Que agora nós já estamos mais das 16 horas. Essa hora, quando das 15 horas, que você ouvia aquele sonzinho que, né, tocava todo para o início, né? Do filme, antes do filme, né? Tinha uma música que tocava. Até agora me lembra aquele som. Quando eu passo ali, parece que eu vou ouvir aquele som. Que interessante conhecer um pouco da história de Parintins. Espero que você tenha gostado dessa viagem ao passado. Até o próximo episódio. Tchau!